Matemática Mix trazendo aqui nesse vídeo um probleminha que ele chamou de fração e a parte do todo. Um atleta começou a correr uma volta completa em torno de uma pista de atletismo. Em um dado momento já havia percorrido 1/8 da pista e depois de correr mais 200 metros, completou 5/8 da pista. Qual é a extensão total da pista? Então vamos fazer uma pista aqui. Então digamos que ele tenha começado a correr aqui e ele correu 1/8 da pista. Então nesse dado momento ele já tinha percorrido 1/8 da pista. Ele estava aqui nesse ponto. E aí ele correu mais 200 metros. Percorreu mais 200 metros e com isso ele completou 5/8 da pista. Isso quer dizer que a extensão toda que ele correu daqui até aqui é igual a 5/8 da pista. Vamos marcar isso aqui. 5/8 da pista. Bom, é importante notar aqui que o formato da pista não interessa, né? A pista podia ter esse formato, ou ela podia ser uma pista assim, circular, ou ela podia até ser uma pista assim. Na verdade, não interessa. O que interessa é a extensão da pista, a medida, né? Então, em vez de ficar fazendo esses desenhos aqui, vamos fazer uma pista reta, porque a gente só está interessado na distância. Ok, o que a gente vai usar aqui então para resolver isso? Nós vamos usar que esse pedaço aqui, 200 metros, isso aqui, é igual a isso tudo, que é 5/8, menos esse pedacinho aqui, que é 1/8. Então vamos fazer assim. 200 é igual a diferença entre 5/8 da pista e 1/8 da pista. Isso aqui é uma subtração de frações bem fácil, né? Tem os denominadores iguais, você sabe fazer isso aqui, já que os denominadores são iguais, como que a gente faz isso? A gente repete o denominador e subtrai aqui os numeradores, então vai ficar 4/8. Então a gente chegou à conclusão que 200 é igual a 4/8, na verdade não. Na verdade, faltou escrever aqui da pista. Porque tudo isso aqui é da pista, né? 5/8 é uma fração da pista, 1/8 é uma fração da pista e o resultado é da pista também. Então é claro que você pode ter uma fração sozinha, mas na maioria das vezes aquela fração que você está lidando é uma fração de alguma coisa. Por exemplo, 3/8 da pizza, a metade do salário, 2/3 da minha idade. Então, normalmente os problemas falam da fração de alguma coisa. Então, isso aqui é a conclusão que a gente chegou, que 200 é igual a 4/8 da pista. Então, é bom a gente entender o significado dessa expressão aqui. Aqui no título desse vídeo está falando fração e a parte do todo. A parte do todo, né? Mas, na verdade, o que você tem é que a parte é que é uma fração do todo. Esse 200 aqui é uma parte. É essa parte aqui que ele correu. Isso aqui é a fração. Isso aqui é o todo. O todo é a pista. Então, o correto seria falar que a parte é a fração do todo. Eu reescreveria esse título aqui desse outro jeito. A parte é igual a uma fração do todo. Quer dizer, matematicamente falando, isso aqui seria o jeito mais correto. Olha só, esse problema aqui não é um problema dos mais difíceis, não. Mas ele também não é dos mais fáceis. É claro que você tem que estar acostumado com resolver os problemas dos mais fáceis, né? Quais são os problemas mais fáceis com frações? Os problemas mais fáceis sobre frações são aqueles que você viu na sua primeira aula sobre frações. A gente não pode chamar isso aqui nem de problema, nem de exercício. Isso aqui é a definição de fração. Quando a professora está falando lá,
o que é uma fração? Então, uma situação como essa aqui, ó. Minha mesada é R$50. Gastei uma parte e agora restam R$30. Este valor restante corresponde a que fração da minha mesada? Ou seja, esse problema aqui falou duas informações. Falou quanto que é a parte que sobrou, R$30, e falou quanto que é o todo, ou seja, o valor total da mesada. Então ele deu o todo, que é 50, e deu a parte, que é 30. E ele quer saber qual é a fração correspondente. Então é isso aqui, ó. Fração, parte e todo. São os três elementos que a gente está lidando aqui nesse vídeo, né? Olha só, ele deu quanto que é a parte, que é 30. É a parte que sobrou da mesada, R$30. E o todo, que é a mesada total, é R$50. E ele pergunta qual é a fração. Como é que a gente faz isso? Essa fração, tranquilo fazer isso, pela definição de fração. O que é uma fração? Uma fração é um negócio que você coloca um traço assim no meio e na parte de baixo você vai colocar o seguinte número. Você vai colocar esse número aqui. O todo é 50, o total, o inteiro. Essa parte de baixo, você sabe o nome dela, né? Ela se chama denominador. E na parte de cima, você vai colocar a parte. No caso aqui, a parte é 30. A parte vale 30. Então, isso aqui é a fração correspondente a essa situação aqui. É 30 sobre 50. Que depois você aprende que isso aqui é a mesma coisa que 3/5. Depois que você aprende a simplificar a fração, né? Então é como se fosse isso aqui, você tinha 5 notas de 10, que era a sua mesada, 5 notas de 10 e agora você só tem 3 notas de 10. Então a fração correspondente, a parte que você tem ainda é 3/5. Você tem 3 notas de 10 de um total de 5 notas de 10, quer dizer, 30 de 50. Então essa fração correspondente aqui é 3/5. Agora, na segunda aula, você vai ver um probleminha um pouquinho mais complicado. Vamos chamar isso já de exercício. Minha mesada é R$50. Isso é o todo. Eu tenho, então, aqui o valor do todo, que é R$50. Quanto vale 3/5 da minha mesada? Quer dizer, ele dá a fração. A fração é 3/5. O que ele quer saber? Ele quer saber a parte. Olha só, ele deu o todo, que é R$50. Ele deu a fração, que é 3/5. E quer saber quanto que é a parte. Quanto que é isso aqui? Tá, e como é que a gente faz isso? A gente tem que calcular quanto que é 3/5 de 50. É isso aqui que a gente tem que calcular. Bom, primeiro eu vou fazer de um jeito aqui, super simples, só para a gente lembrar qual é a definição de fração. O que é uma fração? Fração é o seguinte, você tem um valor total, digamos que seja a sua mesada inteira, R$50. Aí você vai dividir isso aqui em 5 partes. Então nós dividimos isso aqui em 5 partes. Não é 3/5 que você está calculando? Então, dessas 5 partes que você dividiu aqui, você vai pegar 3. Então, vamos pegar 3 vezes aqui. Então, isso aqui é 3/5 da sua mesada. Sua mesada é 50. Agora, olha só. Você ouviu a palavra dividir? Sim, você dividiu isso aqui em 5 partes, né? Você dividiu por esse número aqui, ó. O número que está no denominador. E você pegou 3 vezes cada parte dessa. Vezes. Então, 3 vezes, você fez vezes, que é a multiplicação. Você multiplicou por esse número aqui. Agora, é claro que você não vai ficar fazendo esse desenho toda vez que tiver que calcular uma fração, né? Então, a gente pode simplesmente fazer a conta sem fazer desenho nenhum. Olha só. Já que você vai dividir por 5, é isso aqui, você vai fazer uma divisão por 5. E já que você pegou 3 vezes cada pedacinho desse, você vai fazer vezes 3. Então, o que a gente faz na prática? Quando a gente quer calcular uma fração de um número, você vai pegar o número 50.
E aí você vai fazer duas operações. Primeiro, você vai dividir pelo denominador, divide pelo de baixo, né? Então vamos botar aqui, dividir por 5, e depois você multiplicou pelo de cima. Então você fez vezes 3. Então é isso aqui que você vai fazer numericamente, sem fazer desenho. Pega o número original, divide por 5. Quanto é que vai dar isso aqui? 50 por 5 dá 10. Claro, cada pedacinho desse vale 10. Que é 50 dividido por 5. Cada pedacinho vale 10, né? Então 50 dividido por 5. Aí você pega 3 vezes. Ou seja, o 10, que é o teu resultado até agora, você vai fazer 10 vezes 3. Isso vai dar 30. Então é assim que você calcula uma parte de um todo conhecendo a fração. Então, nesse caso aqui, a parte desse todo, levando em conta essa fração, 3/5, essa parte é 30. Isso quer dizer que 30 é 3/5 de 50. 3/5 de 50 é 30. Vamos dar um outro exemplo aqui. Quanto é que é 2/5 de 10? 2/5 de 10, você vai pegar o 10, vai dividir por 5, dá 2, né? E vai multiplicar por 2 o resultado. Então isso aqui vai dar 4. 2/5 de 10 é 4. Então você pode calcular uma fração de qualquer número fazendo isso aqui. Pega o número, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Lembrou disso? Isso aqui é das primeiras aulas de frações, hein? Se você não está craque nesse assunto aqui, eu recomendo que você assista lá as nossas aulas sobre frações. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então você acessa lá e assiste as aulas de frações desde o início. Agora, no nosso problema, a situação é diferente. A historinha lá da pista de corrida, o atleta correndo. Aquele problema é similar a esse aqui, olha. 3/5 da minha mesada valem 30 reais. Quanto é minha mesada? Então é como se fosse isso aqui, ó. Ele dá uma fração, ele fala que 3/5 da mesada, que a mesada seria o todo, que ele não deu, é justamente a pergunta, né? Então ele fala que 3/5 dá 30 reais, quer dizer, a parte é 30 reais. Então ele dá a fração e a parte e quer que você descubra quanto que é o todo. Eu não sei quanto é o todo, mas essa parte aqui, como que ela foi calculada? O método para calcular a parte é esse aqui. Você pega o todo e aí você faz o que com isso todo? Você vai aplicar a fração. E como é que você aplica a fração? Você está trabalhando com a fração 3/5. Então, o que a gente faz para calcular essa parte? Você vai dividir por 5 e depois vai multiplicar por 3 o resultado. E aí você vai achar a parte. A parte é quanto? A parte é 30. Então, a tua mesada foi calculado 3/5 dela, que é essa aqui a conta que você faz para calcular 3/5, e aí você encontrou a parte, 30 reais. Então a gente quer descobrir esse número aqui, sabendo que esse número foi dividido por 5, depois multiplicado por 3, e aí nós chegamos nesse número, 30. Vamos fazer o seguinte, vamos partir desse 30 e andar de trás para frente aqui, ó, andar na contramão. Pode fazer isso? Aqui no papel pode. Você parte do 30, aí você encontrou esse vezes 3. Quer dizer que daqui para cá você multiplicou por 3 para achar esse resultado. Então você, para passar daqui para cá, você vai fazer o contrário, ou seja, você vai dividir por 3. Então você vai fazer 30 dividido por 3, isso vai dar 10. 10 seria o valor que a gente teria aqui nesse ponto, né? Bom, e aí a gente vai andar aqui de trás para frente. Se daqui para cá você dividiu por 5, para ir no caminho inverso, você vai ter que fazer o contrário, quer dizer, você vai ter que multiplicar por 5. Então você faz tudo o contrário na fração. Então aqui você tinha 10, e aí você vai multiplicar por 5, vai encontrar então 50, e 50 é o que tinha aqui nesse ponto. 50 reais, se você dividir por 5 dá 10, se você pegar esse 10 e multiplicar por 3 dá 30. Fazendo no caminho inverso, 30 dividiu por 3, depois multiplicou por 5 e achou 50. Então, todo a mesada inteira é 50 reais. Então, é isso que a gente vai fazer
Aquela historinha lá da pista de corrida, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Nós temos que essa parte aqui, 200 metros, é 4/8 da pista. Como que esse 200 é calculado? Você tem o comprimento da pista, que é o nosso número desconhecido, né? O que foi feito com ele? Foram feitas essas duas coisas aqui. Foi dividido por 8 e multiplicado por 4. Porque você calculou 4/8. Então você dividiu por 8 e depois multiplicou por 4. E aí fazendo isso você encontrou 200. Vamos pegar o 200 e fazer tudo ao contrário. Ou seja, vamos pegar o 200 e vamos dividir por 4. Isso vai dar 50. E agora, tendo esse 50, nós vamos fazer o inverso disso aqui. Ou seja, aqui dividiu por 8, então nós vamos multiplicar por 8. Isso aqui vai dar 400. 400 é a medida da pista, 400 metros. Se você tem a parte e quer descobrir quanto que é o todo, você vai fazer como se fosse o inverso da fração, né? Fazer a fração ao contrário. E aí você acha o número original.